nosso ensino é sobre escatologia bíblica. Amém, irmãos? Pode botar o próximo aí, meu querido. Escatologia e o cumprimento das promessas no Antigo Testamento. Introdução. É entendido que no campo da escatologia há promessas e também cumprimento das mesmas. E com isso, na aula passada, falamos sobre escatologia no Antigo Testamento. E hoje falaremos sobre cumprimento no Novo Testamento. Então, como já disse na aula passada, nós entendemos que no campo da escatologia há promessas e também há cumprimentos. Porque as promessas de Deus nunca são vagas, são sempre promessas que se cumprem. Não é uma promessa de Deus que caiu por terra. Todas as suas promessas que foram proferidas da sua boca tiveram o seu cumprimento. Então há também aquelas que irão se cumprir, certamente irão acontecer. Pode colocar o próximo aí, meu querido. Jesus, a chave hermenêutica. Na aula passada nós falamos sobre as profecias do Antigo Testamento, sobre o culto do Antigo Testamento, sobre os ministérios. Pode colocar o primeiro lá, pastor. Sobre os ministérios do Antigo Testamento, sobre profeta, rei, sacerdote, sobre o templo, que tudo apontava para Jesus. E nisso nós chegamos a uma conclusão, que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. O que quer dizer essa expressão, Jesus, a chave hermenêutica? Primeiro temos que entender o que é hermenêutica. Dentro da teologia, hermenêutica é a disciplina que se aplica na interpretação da Bíblia. Ou seja, a hermenêutica seria, de uma forma simples, uma interpretação do texto. E dentro da interpretação do texto você vai ter várias ferramentas, vai ter exegese, vai ter dicionários. E a chave da interpretação da Bíblia Sagrada é Jesus. Se nós tivermos o entendimento do propósito, do ministério de Jesus, nós vamos conseguir olhar para a Bíblia com um novo olhar. Tanto que se você chegar até um pastor, um novo convertido, um jovem cristão, e dar uma indicação de qual parte ele deve começar a ler a Bíblia, esse pastor certamente vai te recomendar ler o Novo Testamento. Por quê? Seu primeiro ponto de contato com a Bíblia vai ser a pessoa de Jesus Cristo. E depois que você tem um contato com a pessoa de Jesus Cristo, o ministério, tudo que envolve ele nos evangelhos, nas epístolas, você vai ter todo aquele conhecimento geral. Então, quando você for ler o Antigo Testamento, o seu campo de visão vai ser totalmente diferente. Eu falo que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler pelo Antigo Testamento. E o meu aproveitamento do Antigo Testamento foi muito pouco, porque eu não entendia de simbologia, não entendia de culto. Aí chegava lá e você vai pegar um cordeiro, vai matar, vai derramar o sangue. Para que derramar sangue, gente? Porque a gente escuta uma pregação na igreja, mas quando a gente lê no Antigo Testamento, a gente tem outra visão do que a Bíblia nos trata. Então, por isso que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Sendo Jesus a chave hermenêutica da Bíblia, então nós vamos entender que toda a parte da Bíblia, nós vamos encontrar uma referência acerca de Jesus. O Antigo Testamento é conhecido como a sombra daquilo que está no céu. Ou seja, o Antigo Testamento é uma imagem daquilo que está no céu, das coisas celestiais. O que é uma sombra? Para existir uma sombra é necessário de luz e também um objeto. A luz vai bater no objeto e atrás daquele objeto vai se projetar uma sombra. Então o Antigo Testamento é a projeção dos objetos que estão no céu através da luz que brilha naquele lugar. Ou seja, há uma luz que ilumina o céu e projeta a sombra no Antigo Testamento. Então nós temos ali o templo, nós temos ali o tabernáculo, nós temos ali os altares do holocausto, nós temos ali cordeiro sendo imolado, porque há o objeto que é Cristo. E o que acontece no Antigo Testamento é a projeção da sombra do seu ministério. Então todo o Antigo Testamento é a sombra daquilo que Cristo iria realizar. Por isso que Jesus é a chave hermenêutica. Por isso que a nossa Bíblia é uma Bíblia cristocêntrica. Sendo a Bíblia um livro cristocêntrico, sendo a mensagem da Bíblia uma mensagem cristocêntrica, então é impossível eu aplicar uma mensagem na igreja sem referir-se a Jesus. É impossível interpretar um texto sem entender quem é Jesus na Bíblia,
Por isso que há tantas mensagens vagas e sem efeito. Por isso que há tantas mensagens apenas com muito barulho e pouco resultado. Porque não tem Jesus como a chave hermenêutica. Tem a chave hermenêutica como chave de apartamento, chave de carro, chave de tudo, menos Jesus. E por isso vai ter uma interpretação errada, uma interpretação pessoal, uma interpretação egoísta, uma interpretação que venha trazer um gozo para o corpo e não gozo para a alma. Então Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia Sagrada. E com isso, em cada livro da Bíblia, nós vamos encontrar Jesus sendo manifesto. Mesmo que no Antigo Testamento ele esteja de uma forma oculta, que você não enxerga ele a um primeiro contato, a uma primeira leitura, mas ele está lá. Ele está lá sendo representado de alguma forma. Mesmo que você não encontre o nome Jesus, mesmo que lá você não encontre o nome filho de Maria, filho de José, mas a deidade de Cristo está manifesta em todos os livros da Bíblia. E vou citar para os irmãos aqui, no livro de Gênesis, ele é o descendente da mulher. No livro de Êxodo, ele é o nosso cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o nosso sacrifício pelo pecado. Em Números, ele é o nosso guia. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta. Em Juízes, ele é poderoso e conquistador. Em Josué, ele é poderoso e conquistador. Em Juízes, ele é aquele que nos dá vitória. Em Ruth, ele é o nosso parente mais chegado e o nosso redentor. Em 1 Samuel, ele é a raiz de Jessé. Em 2 Samuel, ele é o filho de Davi. Então aqui a gente vai perceber que em todos os livros da Bíblia há uma manifestação pessoal de Jesus Cristo. Mas como que eu vou chegar até esse resultado? Tendo em mente que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Então quando eu tenho isso em mente, eu vou olhar para aquele livro, mesmo que no Antigo Testamento, mesmo que sendo um livro histórico, e eu vou conseguir idealizar, eu vou conseguir encontrar a pessoa de Jesus Cristo. Em 1 e 2 Reis, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em 1 e 2 Crônicas, ele é o nosso intercessor e sumo sacerdote. Em Esdras, ele é o nosso restaurador. Em Neemias, ele é a nossa muralha forte, protegendo dos inimigos. Em Esther, ele é o nosso advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor quem vive. Em Salmos, ele é a nossa canção, alegria e socorro. Em Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o nosso propósito. Em Cantares, ele é o amado da nossa alma. Em Isaías, ele é o Messias que há de vir. Se nós olharmos em cada livro da Bíblia, nós vamos encontrar Jesus. Na realidade, hoje eu acho difícil eu olhar um texto e não ver a imagem de Jesus nesse texto. Hoje para mim eu acho difícil ler um capítulo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e não ver a mão promissora de Cristo por detrás daquele texto. Por quê? Quando nós temos na nossa mente fixamente, que Jesus é a chave da interpretação da Bíblia, por mais complexo que seja o texto, ele nos esclarecerá, porque ele nos dá um entendimento da palavra, sendo ele a própria palavra. Porque em João capítulo 1 ele diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabe o que está dizendo? Que ele é o autor da Bíblia, ele é quem inspira a Bíblia, e ele é a própria Bíblia. Então quando eu quero entender a Bíblia, eu tenho que procurar o autor, eu tenho que procurar aquele que inspirou. Por isso que Jesus é a chave interpretativa da Bíblia. Em Jeremias, ele é o bálsamo de Gileade para a alma enferma. Em Lamentações, ele é sempre fiel e podemos confiar. Em Ezequiel, é aquele que dará vidas aos ossos mortos. Em Daniel, ele é o ancião de dias, o Deus eterno. Em Oséias, ele é o fiel amado, sempre convidando para voltar. Em Joel, ele é o nosso refúgio em tempos de aflição. Em Amós, ele é o divino lavrador que cuida de nós. Em Obadias, ele é o Senhor do reino. Em Jonas, ele é a nossa ressurreição e vida. Em Miqueias, ele é o juiz das nações. Em Naum, ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, ele é o bom pastor que foi vendido. Em Malaquias, ele é o sol da justiça.
Isso aqui é só no Novo Testamento que eu estou falando. No Antigo Testamento, que nós encontramos Jesus com facilidade. Nem vamos chegar no Novo, porque no Novo ele já está explícito. Então nós podemos entender que no Antigo Testamento Jesus está ocultado por todo o sistema religioso, por todo o sistema de culto, mas ele está ali. Mas ele está ali. Em Mateus ele é só da justiça. Está diferente isso aqui, irmãos. Em Malaquias ele é o sol da justiça, em Mateus ele é o rei dos judeus, em Marcos ele é o servo perfeito do Pai, em Lucas ele é o filho do homem, em João ele é o filho de Deus, em Atos ele é o salvador do mundo, em Romanos ele é a justiça de Deus, em 1 Coríntios ele é a rocha que seguiu Israel, em 2 Coríntios ele é o triunfador que nos conduz à vitória, em Gálatas ele é o libertador do jugo da lei, em Efésios ele é o cabeça da igreja, em Filipenses ele é a nossa alegria, em Colossenses ele é a nossa plenitude, em 1 e 2 Tessalonicenses ele é a nossa esperança, em 1 Timóteo ele é a nossa fé, em 2 Timóteo ele é a nossa estabilidade, em Tito ele é o nosso modelo, em Filemão ele é o nosso benfeitor, em Hebreus ele é o nosso intercessor junto ao trono de Deus, em Tiago ele é o poder que motiva a nossa fé, em 1 Pedro ele é o nosso exemplo, em 2 Pedro ele é a nossa pureza, em 1 João ele é a nossa vida, em 2 João ele é o nosso padrão de vivência, em 3 João ele é o nosso caminho, em Judas ele é o fundamento da nossa fé, em Apocalipse ele é o nosso rei que vai voltar. Então Jesus está em toda a Bíblia. E eu fico impressionado, irmãos, como há pregadores que pregam e ainda conseguem pregar meia hora, 1 hora, e não fazer nenhuma menção acerca de Jesus. Eu não consigo entender como ele interpreta a Bíblia sem passar pelo filtro, sem passar pelo único meio de interpretar. Jesus mesmo falou: eu sou o único caminho até o Pai. Então como que eu vou chegar ao Pai sem chegar a Jesus? E como eu vou chegar à interpretação da Bíblia que revela o Pai sem chegar até Jesus? Então, para você que quer ter uma interpretação coerente da Bíblia, chegue primeiro até Jesus, chegue primeiro até o Filho de Deus, que ele nos esclarecerá. Olhando assim, irmão, parece muito fácil, mas isso é um processo de trabalho, isso é um processo árduo, que leva um tempo, que leva um processo, até nós chegarmos a uma mínima interpretação da Bíblia, porque nós chegamos sempre no mínimo, nós nunca chegamos no máximo. Quando a gente acha que chegou longe, ainda há muitos quilômetros para prosseguir. Quando nós achamos que já chegamos fundo na palavra, há muito mais ainda para mergulharmos. Pode passar aí, meu querido. Agora a gente vai ver a referência acerca de algumas promessas, apenas algumas, que foram lançadas no Antigo Testamento e foram cumpridas no Novo Testamento, na pessoa de Jesus. Agora a gente vai abrir alguns textos aí. Gostaria que alguns irmãos abrissem aí Lucas 22, 53. Lucas 22, 53. Primeira profecia, Gênesis 3,15. E o tema é assunto: inimizade entre a semente de Eva e a serpente, ou a semente da mulher. Aí abre Lucas 22, 53. Alguém lê para a gente em voz alta. Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então a gente entende que quando fala da serpente, está falando do inimigo, do adversário, Satanás. Só que entenda uma coisa, querido, que o diabo ele não vai se materializar para te perseguir. O diabo não vai ficar aqui, se tornar um homem e vai te perseguir. Assim como Deus tem seus instrumentos, o inimigo, infelizmente, também acha os seus instrumentos. Então entendo que quem persegue Jesus é os fariseus. Quem persegue Jesus são os religiosos. Quem persegue Jesus são pessoas. Mas em Gênesis 3,15 fala que quem iria perseguir a semente da mulher seria a serpente, ou seja, a serpente é o diabo. Mas quem persegue Jesus são pessoas. Mas o diabo está por trás dessas pessoas o perseguindo. Entenda que Jesus não trava guerra com ninguém. Entenda que Jesus não sai no braço com ninguém. Porque ele sabia que quem estava por trás daquela perseguição contra o seu ministério
era quem? O diabo. Então era necessário que houvesse um cumprimento de uma profecia, que a serpente ia pelejar contra ele, que haveria inimizade contra ele. Ele mesmo falou para os seus discípulos bem assim: olha, sabe por que o mundo te odeia? Porque vós não sois do mundo. E lá nas epístolas vai dizer que o príncipe deste século é o diabo. Então este mundo, esse sistema mundano, está na mão do adversário. Então todo aquele que adere ao sistema mundano vai perseguir todo aquele que vem da semente da mulher, que é Jesus. Então todo aquele que é descendente da cruz, o mundo vai perseguir. E não só o mundo, todos aqueles que aderem ao sistema mundano. Porque para estar no sistema mundano, nem sempre precisa para estar no mundo. Não vamos nem entrar muito nisso aí não, irmão. Vamos lá, continuando. No mesmo versículo, Gênesis 3,15. A semente da mulher esmagará a serpente. Aqui está esmagar, irmão, mas a gente já aprendeu que é ferir a cabeça da serpente. Mas vai chegar o dia que ele vai esmagar. Alguém para mim, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Primeiro João capítulo 3, versículo 8. Primeira epístola de João. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então olha que interessante, irmão. Assim como dizia que ele ia ferir a cabeça da serpente lá no princípio, ele cumpriu. Porque ele veio realmente desfazer, ele veio destruir todas as obras do diabo. Ou seja, agora ele já não tinha poder, já não tinha nada. Mas agora até o nada que ele não tinha já não pertence a ele. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E dentro desses dois textos que nós lemos, Lucas e Hebreus e 1 João, há uma coisa interessante neste meio. Que Jesus, vindo para destronar, dissipar o reinado das trevas, ele vai trazer consigo algo muito profundo, chamado Reino de Deus. E esse Reino de Deus não é como os homens esperavam, não é como os homens imaginavam, porque Deus é assim, irmão, ele nunca faz nada como os homens pensam, ele nunca faz nada como os homens imaginam, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso. E o inimigo já estava preparado para o reino de Deus vir. Por quê? Roma já estava dominando Israel, já estava debaixo do domínio romano. Então se o Messias viesse com o império, com agora um exército, o maior império e exército daquele momento era Roma. E já estava cauterizado pelo adversário. Só que ele não vem com cavalo, ele não vem com espada, ele não vem com lança, ele não vem com arco, ele vem sozinho. E além de vir sozinho, quando ele vai chamar alguém para ir com ele, chama pescador, chama doutor da lei. Aí se a gente olhasse de uma forma militar falando, olhar para Jesus, rapaz, não dá nem para o gasto. Esse é o reino de Deus? Essa cambada aí? Esse que é o reino de Deus? Isso aí que vai libertar Israel? Porque é assim, irmão, quem olha para a igreja não vê qualificações. É ex-drogado, é ex-travesti, é ex-lésbica, é isso tudo. Ex-alcoólatra. Tem alguns bonzinhos aí que nasceram no berço evangélico, mas Jesus tem que pegar eles. Então quem olha para o ministério de Jesus aparentemente, e João vai falar, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Aí Jesus, quando vem pregando, toma posse da mesma mensagem, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Mas quem olha para esse reino, não vê nada, nada fisicamente. Não vê poder, não vê espada, não vê lança, não vê escudo, não vê nada. Vê pessoas sem capacidade alguma para fazer algo. Só que Jesus uma vez vai expulsar um demônio. E os fariseus vão começar a indagar no seu coração. Ele expulsa demônio por Beelzebu.
Falou: ó, você expulsa o demônio por Beelzebu, Beelzebu está dividido, é um reino dividido, subsistirá. Mas se eu expulso pelo poder de Deus, é porque é chegado o reino dos céus. Ali Jesus abre o leque. Ali Jesus explica porque o reino não é aparente. Porque ele veio desfazer as obras do diabo. Profecia de Gênesis 3,15. Só que o reino não é aparente. O reino se manifesta no mundo espiritual. Este reino que Jesus traz para a terra não é um reino físico, é um reino de poder. Porque o nosso adversário, ele age no mundo espiritual. Então, se Jesus viesse com o reino físico, ele não poderia combater aquilo que está no campo espiritual. E o apóstolo Paulo entendeu essa verdade. E ele vai dizer aos Efésios: mas a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue. Porque o reino de Deus é espiritual. Irmãos, o estudo é bíblico, não é teológico. Então a gente tem que falar algumas verdades bíblicas para nós aqui essa noite. E há muitos frustrados dentro da igreja, porque ainda não entendeu essa mensagem que já vai para mais de 2000 anos. Tem mais de 2000 anos essa mensagem, irmão. Que ele veio desfazer as obras do diabo no espírito, no mundo espiritual. E enquanto eu não entender isso aqui, eu não vou entender o reino de Deus na minha vida. O reino de Deus é espiritual, não é físico, não é visível, não é palpável, não é literal aqui na terra, é o mundo no campo espiritual. Então, se eu não estiver no espírito, eu nunca vou poder guerrear. Agora imagina você lutar com alguém que é professor de artes marciais, faixa preta de karatê, lutador de UFC, e além de você não saber lutar, você está vendado. Quem que ia apanhar, irmão? Eu ou o lutador? Quem que ia apanhar? Eu ou o lutador? Porque além de não saber lutar, eu ainda estou com os olhos vendados. Então a possibilidade de eu vencer essa luta é zero. E é assim a luta no mundo espiritual, irmão. O meu inimigo, ele é astuto, ele é inteligente, ele é perspicaz. Agora imagina eu for lutar com ele ainda de olho fechado, ainda de olho vendado. Então, se eu não entrar no campo do mundo espiritual, eu nunca vou vencer. Enquanto eu sou um crente carnal, eu nunca vou vencer no mundo espiritual. Eu sempre vou vir na igreja, mas sempre vou ser derrotado. Eu sempre vou vir nos cultos, mas nunca vou ter vitória para contar. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Gênesis 12, versículo 3. Todas as nações serão abençoadas por meio de Abraão. Alguém abre para a gente aí Atos capítulo 3, versículo 25 e 26. E outro irmão abre aí Gálatas capítulo 3, versículo 8. Atos 3, 25 e 26, Gálatas 3 e versículo 8. Pode ler, irmão. Vós sois o filho dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu filho, Jesus. Primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Gálatas 3, verso 8. Quem achou, lê para a gente aí, por favor. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Irmãos, olha só como isso é didático. Olha que falou que prenunciou o evangelho a quem? A quem? Mas no tempo de Abraão tinha Jesus? Não tinha. Mas o evangelho, ó, os fragmentos do evangelho é como se fosse uma trilha de pão. Já vinha, ó, desde lá do passado. Já vinha sendo semeado. E o evangelho vai dizer que Abraão viu o Senhor e se alegrou. Porque o evangelho estava ali oculto, estava envolvido, e Jesus estava ali. Como nós dizemos no início, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, é a chave interpretativa. Eu acho hoje praticamente impossível ler a Bíblia e não ver Jesus. E olha como essas coisas são evidentes.
Há muitos que não veem Jesus, não é porque não conseguem, é porque não leem a Bíblia. Porque quando nós lemos é evidente Jesus na Bíblia. Então, como ele fez uma promessa a Abraão, mas ele promete a Abraão, mas Abraão está apenas sendo uma sombra de quem? De Jesus. Abraão estava ali apenas para ser algo simbólico, para ser algo singular, porque ninguém foi abençoado em Abraão, nós somos abençoados em Jesus. Mas olha o que a Bíblia diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão morreu, Abraão não ressuscitou. Quem ressuscitou foi Jesus, porque Jesus está escondido. Por que Jesus está escondido? Porque era um plano de Deus, e Deus é mestre para esconder os seus planos. Não, vou falar de novo para alguém dar um glória. Deus é mestre para esconder os seus planos. Mas ninguém me vê, porque Deus está escondendo um plano dele na sua vida. É porque ninguém lembra de mim, é Deus te escondendo para que o plano venha se concretizar. Aí sabe o que acontece? Deus fala assim: Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra. Aí o diabo começa a malhar Abraão. Sara ri da promessa. Aí Agar já dentro com Abraão, fez Ismael dando trabalho. Mas olha como Deus é didático. Ele está indo atrás de Abraão, mas Abraão não tinha nada para dar para a gente. Aí vem Isaac, ele começa a malhar Isaac. Persegue Isaac de um lado, persegue Isaac do outro. Tem uns que vai lá e entulha o poço. Só que Isaac não tinha nada para dar para a gente. Aí vem Davi, ele começa a malhar Davi, põe Batseba nua lá. Davi cai. Agora imagina se a nossa salvação estivesse em Abraão. O que seria de nós? Abraão chega no Egito, a primeira coisa que ele faz: solta a mentira. Pronto, acabou. A proporção de salvação foi por água abaixo. Isaac, o que Isaac vai fazer? Vai mentir também. Davi cai. Mas entenda que o Senhor vem falando que nós seremos abençoados nestas pessoas. Só que é um paradoxo de Deus. A Bíblia fala em Coríntios que a sabedoria de Deus é loucura. É loucura. Então Deus pega essas pessoas e esconde o verdadeiro propósito, que é Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 15: a semente de Abraão herda a sua promessa. Abre Gálatas capítulo 3, versículo 15 e 16. Alguém é para a gente aí? Gálatas capítulo 3, versículo 15 e 16. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém o revogará. Ninguém a revogará ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Olha que coisa profunda, irmão, esse texto. Olha que coisa. Se a gente fosse ficar só nesse texto aí, irmão, a gente ficava nesse aí embora. Olha que coisa profunda. Ele promete a Abraão e aos seus descendentes. E parece que Deus está prometendo para uma multidão. Deus faz uma promessa no momento para uma única pessoa chamada Isaac. Mas parece que Deus está prometendo para uma grande massa, uma grande multidão. Porque Deus é estrategista. Porque não promete ao seu descendente no singular, mas fala descendentes no plural. Porque havia algo maior por vir. Deus não lança uma promessa e para ali. É uma promessa que tem um caminho a percorrer. Sabe o que é isso aí? Uma promessa móvel. Deus vai lançar uma promessa móvel. É uma promessa que se move. Não é uma promessa fixa. É uma promessa móvel que sai de Abraão, vai para Isaac. Sai de Isaac, vai para Jacó. Sai de Jacó, vai para Israel. Sai de Israel, entra em Judá. De Judá entra em Cristo. E de Cristo entrou em nós. Olha como é uma promessa que vai se movendo ao longo da história. Então Cristo está neste entremeio. E o que nos liga até todas estas promessas é Jesus. Jesus é a ponte que nos liga a essas promessas.
Pensei que ninguém ia dar glória. Falar de Jesus é bom demais, irmão. Vamos continuar. Gênesis 14, 18 ao 20. Sacerdócio segundo Melquisedeque. Uma irmã agora pra gente aí, senão o Tiago vai ler a Bíblia todinha hoje aqui, gente. Uma irmã pra gente hoje aí, Hebreus capítulo 5, versículo 6. E outra pra gente aí, Salmos, outra irmã, Salmo número 104, verso 4. Duas irmãs, Hebreus 5, 6. Irmã, lê um pouquinho, dá o microfone para ela ali, Léo, por favor, para os irmãos poderem ouvir muito bem esse versículo. Opa. Aos Hebreus 5, no versículo 6. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote, determinante segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Isso. Salmo 110, verso 4. A irmã ali, lê para a gente ali, por favor. 4, né? Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Então olha que coisa interessante, irmão. Abraão, após uma guerra, agora ele se encontra com um sacerdote de Salém, que futuramente seria Jerusalém. Salém, terra de paz. E agora Abraão vai ofertar, vai dizimar para esse sacerdote chamado Melquisedeque. Entenda, olha só que coisa profunda como Cristo está na Bíblia. Um sacerdote que não tinha descendência, um sacerdote que nós não encontramos a sua família, um sacerdote que não tinha linhagem, mas era sacerdote. E olha como Deus vai deixando no caminho aqueles pedacinhos de pão. Porque quando entra lá em Levítico, vai dizer que para ser sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão. Agora como é que Jesus entra nesse negócio aí? Se é da linhagem de Davi. Aí que vem, Deus deixou um pedacinho de pão no caminho. Melquisedeque. Porque se nós olharmos para a descendência de Arão, o negócio ficou feio, irmão. Malaquias 3:10. Quem conhece Malaquias 3:10 aí? Levanta a mão. Cita para mim Malaquias 3:10 aí. Rapidinho, irmão. Vamos abrir esse texto aí rapidinho. Não vai perder muito tempo não. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Vou te mostrar o que aconteceu com a descendência de Arão. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3:10. Isso. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então olha só, queridos. Agora no capítulo 2, versículo 11. Se Judá tem sido infiel, uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o templo que Yahvé, o Senhor, ama. Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Sendo assim, Yahvé eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir deste modo, seja quem for, ainda que este trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Lá em Malaquias 3:10 ele fala, trazei. Aqui ele fala que ele vai eliminar até quem traz. Em outro texto ele vai dizer, em que me roubais? É todos os capítulos descendo a lenha, sabe em quem? Na descendência de Arão. Sabe quem estava roubando o templo? Não era o povo, era o sacerdote. Todo mundo corrompido. E quando chega no tempo de Jesus, sabe o que Jesus faz? Dentro do templo, faz um chicote e sai chicoteando todo mundo. Por quê? Sabe por que a casa de Deus virou comércio? Porque o sacerdote já vinha roubando há muito tempo. Então o que estava fora começou a aparecer, o que estava dentro começou a aparecer para lá de fora.
Então por que o Senhor Jesus não vem na descendência de Arão? Ele vem da descendência de Melquisedeque, porque a descendência de Arão toda se corrompeu, a descendência de Arão toda foi corrupta. Em Jeremias vai dizer: o profeta e o sacerdote e o rei, todos se corromperam, todos. Então o Senhor vem deixando um pedacinho de pão no caminho, trilhando um caminho até Jesus. Então ele vem pela ordem de Melquisedeque. E olha que interessante, sacerdócio eterno. É um sacerdócio eterno. O que é eterno? Aquilo que não tem fim. Esse é o sacerdócio de Cristo. Porque esse sacerdócio da terra foi terreno, passageiro e efêmero, mas o de Cristo é eterno. Gênesis 49:10. Um governo procede de Judá. Lucas capítulo 1, 32 e 33. A irmã vai ler ali Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, 32 e 33. Já vai adiantar, irmãos, que ia passar um pouquinho do horário hoje, irmãos, que já começou um pouco mais tarde, para a gente poder abraçar todo o conteúdo. Lucas capítulo 1, 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Olha só que coisa terrível, irmãos. Essa é uma promessa que o Senhor fez a Davi, que o trono de Davi nunca ficaria sem rei. Só que Davi vai cometer alguns pecados na sua história, e que a espada vai entrar na casa de Davi. E de Davi para lá, só foi, descendo. Aí vem Salomão. Muitos falam Salomão, homem da sabedoria. Mas muita gente não conhece a história de Salomão, irmão. Salomão foi um rei tão bom, mas tão bom, que ele escravizou o seu próprio povo. Salomão foi um rei tão bom que quando seu filho vai assumir, o povo falava assim: maneira aí, que o seu pai desceu a lenha na gente. Aí ele vai consultar os anciãos falam: maneira, pega mais leve com o povo. Aí ele vai consultar o Jó, fala assim: seu pai foi cedro de madeira, vem com cedro de ferro. E aí começa a decadência da casa de Davi. Só que a promessa não era para se cumprir em Davi, mas em Cristo, que viria da linhagem de Davi. E isso se cumpriu, vindo ele da descendência de José e da descendência de Maria. Rapidinho, irmãos, vai para a gente aí, Mateus, todo mundo. Mateus, capítulo 1. A gente vai ler 2 textos aqui, falam sobre a descendência de Jesus, bem rápido. Mateus capítulo 1. Não, vou ler aqui. Mateus capítulo 1, todos os irmãos abrem aí. Capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Todos acompanhem. Mateus capítulo 1, versículo 6. Que diz bem assim: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, daquele que foi mulher de Urias. Segura aí, põe o dedo aí. Agora a gente vai lá para Lucas. Desmarca não. Vamos lá para Lucas, sobre a descendência de Jesus. O dedinho aí. Glória a Jesus. Já que é rapidinho. Lucas, capítulo 4, capítulo 3. Versículo 31. Lucas, capítulo 3, versículo 31. Deixa marcado lá em Mateus. Lucas, capítulo 3, versículo 31. Acharam aí, irmãos? Que diz assim: filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi. Segura aí, vamos voltar lá para Mateus. Vamos estudar a Bíblia aqui junto comigo. Mateus 1, 6. Vai dizer assim: gerou Jessé o rei Davi, e o rei Davi gerou quem? Abre em Mateus capítulo 1, versículo 6. Gerou quem? Beleza, vamos lá para Lucas capítulo 3, 31. No finalzinho do versículo:
e Natã, filho de Davi. Quem era filho de Davi aqui? Quem era filho de Davi aqui? Espera aí, tem um erro aqui, irmão. Quem é filho de Davi, Natã ou Salomão? Os dois são filhos de Davi. Sabe o que acontece aqui? Em Mateus é a descendência de José. Em Lucas é a descendência de Maria. E Jesus nasceu de quem? Nasceu de quem? José foi o pai dele? Só criou. Ele veio de Natã. Quem foi Natã? Ninguém sabe. Davi teve 2 filhos com Batseba, Salomão e Natã. Sabe quem era o mais velho? Natã. Salomão era o mais novo. Sabe quem deveria assumir o trono? Natã. Mas quem assume? Olha Deus escondendo o projeto. Olha Deus escondendo Jesus. Tem 2 coisas profundas nesse texto. Salomão tinha um gosto. Diga comigo, qual gosto? Diga com fé, qual gosto? Cavalos. Agora a pergunta, Natã tinha um gosto, qual gosto? Jumentos. Jesus entra em Jerusalém montado num cavalo ou num jumento? Pegou isso aí, né, Tiago? Aí Salomão vem pecando. Pega 1000 mulheres, faz de tudo, idolatra. Aí tá todo mundo, Jesus é filho de Salomão. Acabamos com a geração de Jesus. Aí tá Jesus vindo pelo caminho dos jumentos. Quem foi Natã? Homem reto, homem justo. Não pecou, não transgrediu, foi fiel a Deus. E de lá vem vindo Jesus. Então Deus esconde Jesus nessa genealogia. E tem gente que não gosta de ler genealogia. Cuidado, meu irmão. Está perdendo umas revelações profundas aí, viu? E fulano gerou ciclano, ciclano gerou ciclano. Vai passando. A gente lê umas 10, 20 vezes, não entende nada, mas continua lendo, na hora você vai entender. Então são 2 genealogias. Uma de José e outra de Maria. Porque em Israel, os homens e mulheres se casam com pessoas da sua própria tribo. Quem é de Levi, casa com Levi. Quem é de Judá, casa de Judá. Quem é de Dan, casa com Dan. Quem é de Benjamim, casa com Benjamim. E José e Maria, como são devotos e fiel a Deus, cumpre um casal sem mistura. Deixa eu te dizer um negócio. Conhece Moisés? Se a gente ler o nascimento de José, de Moisés, vamos lá em Êxodo capítulo 3, rapidinho. Êxodo capítulo 3. Vamos ler a Bíblia hoje. Para você que não pega na Bíblia durante a semana, hoje você vai pegar nela. Ficar digitar o seu dedo aí. Êxodo capítulo 2, irmãos. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Olha o que vai dizer. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi. Ele se casou com a descendente de quem? E ele era da onde? Da onde? De Levi. E sabe quem nasce? Moisés. Sabe quem é Moisés? Tipo de Cristo. O povo estava 400 anos no Egito. Já tinha judeu casando com egípcia. Já tinha um povo se misturando. Mas então um homem decide não se misturar e vai procurar alguém da sua tribo. Alguém se mistura. Alguém que não tivesse se misturado. Então nasce Moisés, o grande legislador. E José e Maria sendo da mesma tribo, da tribo de Judá, da tribo de Davi. Então nasce o Cristo, o grande libertador. Vamos lá continuar. Êxodo 12, Cordeiro Pascual, rapidinho aí, irmãos. 1 Coríntios 5, 7, um jovem, é pra gente aí, quero 2 jovens para ler agora. 1 Coríntios 5, 7. E outro jovem é pra gente aí, 1 Pedro 1, 19. Cordeiro da Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascual. 1 Coríntios 5, 7, outro jovem, 1 Pedro 1, 19. Lê pra gente aí, minha querida. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal,
foi sacrificado. É isso? Isso, 1 Pedro 1,19. Outro jovem. Dá lugar aí, jovem. 1 Pedro 1,19. É no Novo Testamento, viu? 1 Pedro. É, um jovem abriu pra gente lá. 1 Pedro 1,19. Ajuda aí, Léo, ajuda aí. Ele está lá no Novo Testamento. Vem de Apocalipse para trás que é mais fácil. Vai amassar a Bíblia da Carla, rapaz. Sai do Novo Testamento. Ajuda aí, Léo. Esse jovem. Tá vendo, né, pastor? Tá vendo, né, pastor? O pastor tá de olho ali, meu irmão. 1 Pedro 19. Pensa que é a baqueta, varão. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus. Coisa forte. Então a gente entende, irmãos, que Jesus é o nosso cordeiro pascual. Apenas algumas coisas para a gente já adiantar, que a hora está indo embora, irmãos. Olha como é que foi a Páscoa no Egito. Pegava um cordeiro para uma família, se fosse pequeno, juntava 2 famílias. Matava o cordeiro, ia assar o cordeiro, ia ter os pães ali sem fermento, com ervas amargas, para lembrar da amargura do Egito. Mas o que eu acho mais interessante aqui, a gente já sabe que Jesus é o cordeiro, a gente ouve essa mensagem direta. Sabe o que é? Que aquela Páscoa foi diferente de todas as outras Páscoas. Por quê? Eles participaram da Páscoa com uma ordem: estejam preparados para partirem. Estejam preparados para partirem. Eles estavam comendo a Páscoa de chinelo no pé, com a roupa e a capa por cima e o cajado na mão. Estavam todo mundo preparado, comendo a Páscoa de mala pronta. Porque eles estavam comendo a Páscoa e a certeza era: hoje nós saímos do Egito. Hoje nós abandonamos essa terra. Então, quando nós falamos que Cristo é o nosso cordeiro pascual, nós estamos dizendo que nós estamos comendo a Páscoa para abandonar o Egito. Quando nós participamos da carne de Cristo, estamos de malas prontas. Estamos dizendo que estamos prontos para sair do Egito. A Páscoa foi a última refeição dos hebreus no Egito. A Páscoa foi a última refeição dos hebreus no Egito, porque depois que provaram do cordeiro pascual, a liberdade foi efetivada. Então, quando nós entendemos que Cristo é o nosso cordeiro pascual, nós entendemos que neste mundo nós estamos de malas prontas. Amém, irmãos? Vamos lá. Êxodo 16:4, pão do céu. Alguém abre aí, João 6:31. João capítulo 6, versículo 31. Nossos pais comeram o maná do deserto. É o 33. O maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus. Irmãos, rapidinho aqui, irmãos, rapidinho. O negócio é forte, ainda dá lugar, né, pastor? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O interessante sobre o maná, 2 coisas interessantes do maná. Primeiro, você podia comer só aquele do dia. Segunda coisa interessante, ele caía de madrugada. Caía bem cedinho, de madrugada. 5 da manhã, você ia lá, já tinha maná. E não podia deixar para outro dia. Ou seja, era um maná diário. Não era um maná semanal. Não era um maná mensal. Não era um maná anual. Era um maná diário. Quando Jesus faz a referência que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele está dizendo que nós temos que se alimentar dele todos os dias. Temos que se alimentar de Jesus todos os dias. Sabe por quê? O maná de hoje, amanhã não serve mais. Porque Jesus mesmo falou: basta cada dia com o seu mal. O maná que ele te dá hoje é para o mal de hoje. Para o mal de amanhã, você tem que buscar de madrugada. Amém, irmão? Vamos continuar. Êxodo 24, verso 8, sangue da aliança. Para a gente aí, pastor Josimar. Hebreus 9, 11. Hebreus 9, 11.
Glória a Deus. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não desta criação. Pode continuar, pastor, até falar sobre o sangue aí. Nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém, pastor. Irmãos, vou ser sincero para vocês, vou contar uma experiência pessoal. Quando eu comecei a estudar o livro de Hebreus, junto com o livro de Levítico, eu só pregava Hebreus 9, irmão. É uma coisa, me falou, rapaz, você só pega Hebreus 9. Eu falei, rapaz, porque é tão gostoso falar do sangue de Jesus. Cada mensagem que eu pregava, só mudava o versículo, mas a mensagem era a mesma. Porque esse é um texto tão rico. Pelo seu próprio sangue. Sabe o que é isso aí, irmão? É você tirar um véu. Isso aí está tirando um véu. É porque nós não somos judeus, irmão. Eu queria ser judeu só para ler esse texto. Só para ler esse texto. Porque eles ficaram a vida toda derramando sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de boi. Mas isso nunca perdoou o pecado. Aí vem Jesus com o seu sangue. É o sangue dele. E nos purificou de todo o pecado. E essa mensagem nos constrange, essa mensagem nos emociona. Porque foi pelo seu sangue, o sangue da nova aliança. Os utensílios do templo eram ungidos com óleo e com sangue. A unção dos sacerdotes, dos levitas, era com azeite e com sangue na orelha direita, no pé, no dedo da mão direita, era com óleo e com sangue, que eram separados do serviço. Então o sangue nos purifica, o sangue nos separa para o serviço da sua obra. O sangue nos torna utensílios da obra de Deus. Tinha na festa da expiação costume, dentro de Israel, sabe qual era o costume? Todos iam de branco. Todos iam de branco. Então, o sacerdote estivesse ministrando a expiação, ele pegava uma vara, ia no altar, sujava com o sangue do animal e jogava. Então, naquelas vestes brancas que pegasse o sangue, ele saiu dali com a sensação que estavam sendo purificados pelo sangue de animais. E é por isso que a pouco ele vai dizer bem assim: então lavai as vossas vestes no sangue do Cordeiro. Porque veste fala de santidade, veste fala de vida. Então é para lavar a nossa vida no sangue do Cordeiro. Então, assim como o sangue foi derramado no Antigo Testamento, foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Para a gente encerrar essa sessão aqui, Levíticos 16, 15, 17, sacrifício expiatório do sangue. 3 textos rapidinho em Romanos 3, 25. Uma irmã para a gente aí, Romanos 3, 25. E outro irmão para a gente aí, João 2, 2. Hebreus não precisa ver, quem já leu. Romanos 3, 25. Uma irmã em João 2, 2. Quem achou pode ler. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. João 2,2. Falei, Vaz? Quem vai ler aí? João 2,2. Esse vaso não dá mole. Irmãos, em Romanos 3,25 vai dizer que ele é a nossa propiciação. Existia dentro do tabernáculo, dentro do templo, 3 tipos de sacrifício: holocausto, oblação e propiciação. O holocausto era o sacrifício queimado, não podia sobrar nada, queimado a fogo. Oblação era o sacrifício líquido e também de farinhas. E havia o sacrifício da propiciação, que era o sacrifício com incenso, era o sacrifício aromático, que subia como cheiro suave às narinas de Deus. E Cristo foi esses 3 sacrifícios. João Batista mesmo falou: eu batizo com água,
mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque ele era o sacrifício em forma de holocausto, que queimava, que o fogo é aquele que consome. Ele também foi a nossa oblação, que era a farinha, que era aquilo também que era líquido, que é o que ele disse: este pão é a minha carne, e este sangue, e este vinho é o meu sangue. Ali era o sacrifício de oblação. E também ele foi a propiciação, porque o seu sacrifício chegou como um cheiro suave às narinas de Deus. E só para a gente encerrar, irmão, tem um segredo muito forte sobre a propiciação. Sabe onde era feito o sacrifício de propiciação? Dentro do santo do santo. Era dentro do santo do santo. Só Jesus poderia entrar dentro do santo do santo. Não queria falar isso não, mas vou ter que deixar isso aqui, não pode guardar. Lá em Apocalipse João vai ter uma visão dentro do santo do santo. E ele vê um livro. Ele fala: quem é digno de abrir esse livro? Olha para o céu, olha para a terra, debaixo da terra ninguém é digno. Mas então chega o cordeiro, com feridas como se fosse morto, e ele era digno. Dá vontade da glória de correr e falar língua estranha. Porque não adiantava ter o holocausto e a oblação, porque o que valia era o dia da expiação, que se chegava até o propiciatório. Sabe o que era o propiciatório? Tinha 2 seres angelicais com asas de frente a frente. Tinha um local ali que colocava-se incenso. Sabe o que é aquilo ali? É o trono de Deus. É o trono de Deus. Ezequiel vai ter a visão do trono de Deus. Ele vai ver ali seres angelicais, vai ver roda, ia para um lado, ia para um outro. Ali, se a gente fazer um desenho, doutor Adelino Nelson Rocha faz um desenho terrível sobre isso aí. E ali era a arca de Deus, o trono de Deus. E Jesus foi lá ser a nossa propiciação. Então Jesus foi proferido no Antigo Testamento e cumpriu no seu ministério. Pode colocar o próximo aí, meu querido, a gente adiantar. Rapidamente, irmão, não precisa abrir. Vou falar aos irmãos que quiserem anotar, depois pode anotar. Isaías e o Messias. O livro do profeta Isaías é conhecido como livro messiânico, porque é um profeta que faz muito menção acerca de Jesus. Isaías também é conhecido como uma pequena Bíblia, porque tem 66 capítulos, e 39 capítulos vão falar agora sobre o Antigo Testamento, sobre Israel, e 27 vão falar agora sobre as promessas messiânicas. Do capítulo 44 até o capítulo 66, são mensagens messiânicas. E no livro do profeta Isaías a gente encontra algumas referências sobre Jesus. E eu vou falar, os irmãos só acompanham. Isaías 11:2. O Messias teria o Espírito de Deus sobre ele. Quando Jesus lê dentro da sinagoga: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, para profetizar o ano aceitável. O Messias teria o Espírito de sabedoria. Isaías 11:2. Lucas 2, versículo 40. O Messias teria o Espírito de entendimento. O Messias teria o Espírito de conselho. O Messias teria o Espírito de fortaleza. O Messias teria o Espírito de conhecimento. O Messias teria o espírito de temor do Senhor, que são os 5 Espíritos de Deus. O Messias teria um intenso entendimento no temor do Senhor. O Messias não julgaria com base em representações externas, porque ele não vê como o homem vê, ele conhece o interior. O Messias julgaria os pobres com justiça, assim como trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério. Ela foi pega em adultério, mas não era só ela para ser apedrejada, tinha que ser apedrejada ela e o homem também que estava em adultério. Então ele julga com justiça. O Messias seria descendente de Jessé, a raiz de Davi, a gente falou sobre isso logo atrás. O Messias viria para todos os povos, para todas as nações. O Messias teria a chave de Davi, vai falar lá em Apocalipse que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O Messias derrotaria a morte, porque ele morreu e ressuscitou, sendo o primogênito dos mortos. Os outros ressurgiriam à vida na ressurreição do Messias. Sendo ele o primeiro, nós seremos como ele na grande ressurreição. O Messias seria a pedra de esquina ou a pedra angular. O Messias curaria os cegos e o Messias curaria os surdos. Por que isso aqui é importante, irmão? Porque nunca na história um cego havia sido curado. O primeiro cego quem curou foi Jesus. E o Messias curaria os surdos, porque era tido como doenças amaldiçoadas. Então ele estava dizendo que estava tirando de nós toda a maldição. Amém, irmão? Se você quiser entender mais, lê o livro do profeta Isaías. Quem lembra aqui da aula passada, qual é o livro que mais fala de Jesus na Bíblia?
Qual o livro que mais fala de Jesus na Bíblia? Glória a Deus, não pode esquecer não. Continua aí, Vasco, põe o próximo aí. Vamos lá. Na aula passada a gente falou sobre o estado intermediário dos mortos. Agora a gente vai falar a parte 2 desse ensinamento. Os mortos após a cruz. E fica uma questão para nós. Aonde estão os mortos do Antigo Testamento? Isso é após a cruz. E onde estão os mortos do Novo Testamento? E aonde estão os maus? Quem são os espíritos em prisão para os quais Jesus pregou em 1 Pedro 3:18 ao 21? Vamos responder essas perguntas, mas antes de responder, após a cruz, quem pode me responder? Aonde estão os mortos do Antigo Testamento? Após a cruz. Quem pode declarar onde estão os mortos do Antigo Testamento após a cruz? Fala aí, Tiago, você está lendo os textos aí rápido aí, entrega para nós o rolo aí. Fala aí, cooperador Leonardo, Vaz de Alabrasta. Gagueja não. Na cruz, Jesus... Após a cruz. Depois de Jesus, né? Na cruz, Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso. No paraíso? Vamos lá, vamos lá. Mais alguém, irmão? Onde estão os mortos após a cruz? Falou sem fé, varão. Jovens aí, o jovem aí. Olha no Google aí, né, varão? Onde estão os mortos após a cruz? E aí, irmã do teatro? Agora a irmã ficou conhecida. Fala, Tiago, entrega o rolo. Então vamos lá. Mas aqui tem também a diferença, né? Onde que estão os mortos? Os que morreram com Cristo e os que morreram sem Cristo. Eu falei os mortos do Antigo Testamento. A pergunta foi só isso. Estou falando todo mundo. Quem morreu no Antigo Testamento? Antigo Testamento? Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Ah, então os... Você está rindo, mas você não respondeu. Dá lugar aí, pastor. Oi, quem? Ó, o varão deu lugar aqui. Onde, varão? No seio de Abraão. Vamos lá. Léo falou paraíso. Não, sim. Os mortos após a cruz. Jesus morreu, mas eles estão onde? Taca fogo nesse negócio. Exatamente, mas aonde é o paraíso? Que a gente aprendeu na aula passada, porque a gente está com base na aula passada, que era no mesmo lugar. Eles ficaram no mesmo lugar, separados por um abismo. Vamos lá, vamos facilitar. E os mortos do Novo Testamento, que morreu em Jesus, estão aonde? Aonde? Você falou do Antigo Testamento. Ficou estreito, né, pastor? Vamos lá. E os maus do Novo Testamento estão aonde? Aonde? No abismo. A irmã falou no abismo. Os maus estão onde, irmão? Do Antigo tem os maus. No Hades, né? Aonde? No Hades? Aonde, varão? No Hades. Hades, abismo. Então vamos lá. Sheol. O irmão está falando em grego ali, meu Deus. Como? Isso, agora eu vou entrar nesse texto aqui. Irmão, quem já leu esse texto aqui? 1 Pedro 3,18. Abre aí. 1 Pedro 3,18. A gente só vai ler, calma. Você está rindo, Lélia? Você gosta, não? Ver o circo pegar fogo. 1 Pedro 3,18. Põe um próximo slide aí, Vaso. Se eu não me engano. Isso, deixa aí. 1 Pedro 3,19. Resgatou? Vai ver isso aqui agora. Vamos lá. Antes da gente ler. Outra pergunta. Jesus pregou os espíritos em prisão? Quem acha que sim? Quem acha que sim? Quem acha que não? Então vamos lá. Quem achou o texto aí? Põe o próximo slide aí, meu querido. Segura aí. Todos abertos aí?
Quem tiver com a caneta, anota aí. Olha o texto aqui, texto em foco. Vamos fazer uma interpretação do texto agora. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Cristo padeceu por quê? Pelo quê? O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. 1 Pedro 3,18. Vamos devagar, por partes. Primeiro, Jesus padeceu uma vez pelos pecados. Então ele morrendo pelos pecados, o pecado está no passado, presente e futuro. Então ele morreu por quem já foi, por quem já é, por quem será. Então isso está para a gente. Então o entendimento primário, Jesus morreu pelo pecado. O justo, Jesus, pelos injustos, a humanidade, para levarmos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou. Essa palavra aqui, que taca fogo em tudo. Pregou. No original não é pregou. No original é proclamou. Há uma diferença de pregar e proclamar. Ele chega lá e proclama. E tem um povo que ele proclama. E pregou os espíritos em? Vamos ver se vocês estão espertos. O quais em outros tempos foram o quê? Quando a longanimidade de Deus esperava, Deus fazia o quê? Nos dias de quem? Então para quem que ele está proclamando? Para que classe de pessoa? Para que tempo? Para as pessoas do tempo de? Opa! Olha como é que o negócio muda de figura. Depois de Noé teve o quê? Dilúvio. Então antes de Noé havia um povo, havia uma nação. Abre em Judas, vamos abrir em Judas. Vamos abrir em Judas. Vamos abrir em Judas. Para quem não sabe, é o penúltimo livro da Bíblia. Judas, versículo 14. Vai entender esse texto aqui, para a gente entender o que aconteceu com isso aí. A gente vai falar também sobre estar intermediário dos mortos. Jesus pregou, então Jesus proclamou. É diferente de pregar e proclamar. Acharam aí, irmãos? Eu vou ler aqui. Judas, verso 14, que não tem capítulo, então é só verso. Ora, foi quando esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. Enoque fez o quê? Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos, e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram, e de todas as palavras insolentes que os pecados incrédulos proferiram contra ele. Isso aqui é uma pregação. Quem está pregando? Enoque. E quem foi Enoque? O sétimo depois de Adão, contemporâneo a quem? A Noé. Olha o próximo versículo. A classe de pessoas. Tais pessoas vivem murmurando, se queixando, dominado pelos seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Essas eram as pessoas do tempo de Noé. E a pergunta que mais se ouve, quando Jesus foi lá, pregou os espíritos, ele ganhou todo mundo para Jesus. Não, irmão. Por quê? Porque no tempo de Noé já houve uma pregação. Noé ficou cerca de 120 anos pregando. E ninguém aceitou a palavra. Ninguém aceitou. Agora eu vou entrar lá no rico Lázaro. Que não existe. Essa mensagem é uma mensagem católica de purgatório. Senhor, manda Lázaro falar com meus irmãos para que não venha para cá. O que o pai Abraão fala? Se não ouvirem a Moisés e os profetas, também não ouvirão se alguém vir dos mortos.
Porque a mensagem estava sendo então no tempo de Noé, a mensagem foi, por isso que veio a condenação, porque houve uma pregação e não houve arrependimento. Então quando Jesus chega neste lugar onde estão os mortos, do tempo de Noé, é do tempo de Noé, ele fala: olha, Noé pregou, Noé anunciou, vocês não ouviram. E aqui está o cumprimento da mensagem de Noé. E olha que Enoque falou: e vi com milhares dos seus santos. Aí que vem, de Noé para lá. A história muda de Noé para lá. Porque agora vai entrar um povo chamado Israel. E antes de Jesus, quem queria ser abençoado tinha que chegar até quem? Até Israel. Até Israel. A mensagem estava com eles, a lei estava com eles, os mandamentos estavam com eles. O apóstolo Paulo mesmo falou que a lei estava com os judeus, e se não fosse eles, não tinha chegado até nós. Eles guardaram a lei. Então quando Jesus entra neste lugar e proclama, ele está proclamando vitória, ele está proclamando a conquista, ele está proclamando que a mensagem de Noé se cumpriu. Eles não sofreram apenas com dilúvio, eles sofreram com arrependimento eterno, que não aceitaram a mensagem. Por quê? Deus não toma ninguém por inocente. Agora imagina, Noé pregou, Enoque pregou, todo mundo pregou, não ouviram, foram condenados, não deram ouvido à mensagem, não deram ouvido à pregação. Como que alcançarão salvação? Semelhante à grande tribulação, irmão. Se eu não der ouvir a mensagem hoje, depois que eu vou querer dar ouvido? Então aqui não há salvação para os condenados. Não há salvação para os condenados. Aqueles que estavam em tormento como rico, não há salvação para eles. A Bíblia é enfática em dizer: após a morte segue-se o juízo. Segue-se, irmão. Então quando Jesus vai aqui, ele não vai evangelizar. É porque Jesus foi lá e evangelizou todo mundo. Uma vez eu vi um pregador falando, um pregador famoso, irmão, falando que até Judas Jesus ganhou de volta. Falei: rapaz, esse aí apelou. Falou que até Judas tinha direito de salvação. Não, Jesus foi lá e evangelizou Judas. Ficou 3 anos e meio com Jesus, negou, e lá no inferno vai ser evangelizado de novo. Aí fica fácil, fica, pastor. Aí fica aquele negócio assim, meio calvinista: uma vez salvo, sempre salvo, vai para o inferno, Jesus vai lá e pega de novo. Não é? Eleito desde a fundação do mundo, pode fazer o que quiser. E olha a classe dessas pessoas: eram murmuradores, enganadores, amantes dos seus próprios desejos. Não havia salvação para eles. Daniel mesmo falou: naquele dia muitos se levantarão para a vergonha eterna. Acabou, irmão. Então caiu por terra esse mito. Jesus não evangelizou os mortos, ele proclamou aos espíritos em prisão. Então por isso que é importante a gente ler o texto, ler o contexto, procurar referência, procurar entender, porque senão a gente sempre vai ser crente papagaio, irmão. O que é o crente papagaio? Um fala, ele repete. Um fala, ele repete. Pior do que crente papagaio é pregador papagaio, irmão. Só prega que os outros pregam. A Bíblia está aqui, irmão. Martinho Lutero sofreu, John Wesley sofreu, homens anônimos sofreram para trazer a Bíblia até nós. E você não lê a Bíblia, você não se dedica à Bíblia. Eu assisti um filme esses dias que me comoveu de outra forma, chamada Carta Perdida, recomendo. As pessoas costuravam seu corpo para guardar textos da Bíblia. As pessoas eram mortas porque queriam imprimir páginas da Bíblia. E hoje há crentes que têm a Bíblia completa e deixam empoeirar. Faz igual com os nossos irmãos católicos, abre no Salmo 91, fica amarelo lá, e acha que o Salmo 91 vai proteger. Só vai proteger se você viver o Salmo 91. Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo. Só vai se cumprir se você viver. Habitar indica comunhão. Habitar indica laços. Habitar indica moradia. Abrir o Salmo 91 não adianta nada, tem que vivê-lo. Então a Bíblia está aí, irmão. Não lê quem não quer, não estuda quem não quer. Não há um monopólio de conhecimento. Se você abrir o Google aí e botar estudo bíblico, meu amigo, você morre e não cabe de estudar. Entre heresias e coisas boas. Então hoje não entende de Bíblia, irmão, quem não quer. Hoje é crente imaturo de Bíblia, quem quer. Hoje é passar para trás, quem quer, irmão. Nós não temos tempo de ver mais tomando leite, sendo que a palavra está ao nosso alcance. O apóstolo falou assim, ó, eu não posso falar a vós, porque vós sois meninos. Sabe por quê? Ninguém tinha a Bíblia, irmão. Ninguém tinha a Bíblia na mão. Eles viviam do que o apóstolo Paulo falava, do que os apóstolos pregavam. Hoje nós temos a Bíblia. Não sejamos como eunuco de Cirene, que não entendia o que ler, mas que sejamos como Filipe, que tenhamos a revelação da palavra de Deus. Então esse texto cai por terra. Jesus não evangelizou os espíritos. Mas vou falar uma coisa para você, irmão, muito séria. Porque tem crente, irmão, que cai nessa besteira, porque descobre algumas coisinhas da Bíblia, vira crítico de culto, vira árbitro de culto. Ele senta com os braços, vou ver o que o pregador vai errar agora. Sai fora disso aí, irmão, seja humilde. Ele está falando errado porque ele ainda não aprendeu. Porque depois que ele aprender, ele não vai errar mais. Não seja crítico de culto. Porque eu sei, não vou dar glória porque o irmão falou errado. Uma vez eu dei glória a Deus, o irmão falando que Davi matou Golias com a espada de Saul. Dei glória a Deus não por ele, pela palavra. Ele errou, mas a Bíblia está aí. Eu chego em casa, eu leio, sou beriano. Agora imagine, vou dar glória não, irmão errou aí, fez uma... Aí chega o pregador, irmão, vocês vão me perdoar, não tive tempo de estudar a Bíblia. Então, irmãos, a gente não vai olhar para a pessoa, a gente olha para a palavra. Não seja crítico de culto. Sabe quem é o crítico de culto? Deus. É Deus que avalia o meu culto. É Deus que dá nota ao meu culto. E sabe qual é a nota que os críticos de culto recebem? 0. Quem em vez de adorar está criticando, está apontando, está vendo erro. Então seja um adorador. Põe um próximo texto aí, meu querido. Vamos lá, outro texto. Efésios 4, 8 e 10. Vamos desvendar esse texto aí. A gente já está caindo para o final, irmão. Abre todos aí, Efésios 4, 8 e 10. Você que pode, marca no canto da sua Bíblia aí, põe uma setinha, marcador de texto. Você chega em casa, você estudar com mais calma, descobrir mais coisas, porque tem mais coisa aí, irmão. Pelo que diz, subindo ao alto. Subindo aonde? Só sobe ao alto quem está? Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Levou cativo o cativeiro. Se a gente ler esse texto em paralelo com outro texto, aí que vem as conclusões equivocadas. Porque levou, lá ele pregou os cativeiros, aqui ele levou os cativos. Só que a gente tem que entender que neste lugar, neste cativeiro, havia separação. Havia o seio de Abraão e havia Geena, lugar de tormento. E outra coisa, irmão, pelo amor de Deus, não me fala que é inferno. Inferno não tem inferno ainda não, irmão. O inferno vai ser o lago de fogo. O inferno vai existir ainda. Quem vai inaugurar o inferno é o diabo e seus adeptos. Então não existe inferno ainda. A gente vê tanta coisa lá nesses púlpitos. Nossa Santa Ceia encerra 7 igrejas na sede. Põe um pastor para pregar, o pastor vem. E quando Jesus estava na cruz, o diabo estava fazendo festa no inferno. Espera aí, irmão. Se no caminho do Gólgota, o diabo querendo fazer Jesus parar. De tudo o diabo querendo fazer Jesus desistir, porque ele sabia que na cruz era a derrota dele. Por que ele está festejando no inferno? Primeiro, nem tem inferno ainda. E outra coisa, o diabo festejar. O diabo é símbolo de tristeza, de derrota, de miséria.
Festejar o quê, irmão? Quem festeja são os cristãos que têm a presença de Deus. Então não vamos cometer esses erros grotescos. Vamos lá. Primeiro, subindo ao alto, porque ele estava embaixo. Isso indica a sepultura, a terra, a morte, porque ele morreu e foi até as partes baixas. E ele levou contigo o cativeiro e os cativos e deu dons aos homens. E essa palavra dons quer dizer bens, quer dizer propriedades. Ou seja, ele toma a sua propriedade e ainda assim dá dons aos homens. Sabe por quê? Nós agora somos co-herdeiros de Cristo. Põe o próximo slide aí, meu querido. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então a continuidade do texto passado que nós lemos aqui em Pedro, fala que ele pregou aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Esse texto aqui não está falando dos mortos lá embaixo. Jesus vai dizer para um certo cidadão que quer seguir: mestre, eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai. Fala, deixa os mortos sepultar. Aqui Jesus estava falando daqueles que estavam mortos em seus pecados. Mortos em pecados. O apóstolo Paulo vai dizer: e nós estávamos mortos na nossa miséria e nossos pecados, mas ele nos vivificou. Põe o próximo slide aí, meu querido. Pronto, chegamos nesse slide aqui. O ensinamento do inferno. O pessoal faz slide, quer botar inferno, mas não é inferno, irmão. Inferno ainda não tem. A morte e ressurreição de Cristo. Aqui na cruz, Cristo morre. E quando ele morre, ele vem aqui, ó, neste lugar, no Hades. Deste lado está os homens maus, está aqueles do tempo de Noé, está aqueles que não resistiram a Deus, está aqueles que foram contrários à vontade de Deus, e aqui estavam os homens justos do Antigo Testamento, até o tempo de Cristo. E quando ele entra aqui, quando fala que a luz raiou, não é aqui, a luz raia aqui, porque eles são as trevas. Então eles contemplam a luz de Cristo, declarando a sua vitória. E ali ele proclama a sua vitória, ele anuncia a sua vitória. Mas quando ele sobe, ele não sobe de mãos vazias. Ele leva a chave do abismo. Não é do inferno, é do abismo. Porque os demônios que estão aqui são sob o domínio dele. E leva consigo a chave da morte. Não porque a morte estava no domínio de Satanás, é porque a morte estava no domínio do pecado. Então, como ele vence a morte, vence o pecado, agora o domínio é dele. E quando ele sai, ele leva esse povo aqui, que estava no seio de Abraão. Pode fazer, irmão, faz pergunta aí. Um áudio. Esse negócio de muito ano atrás. Não, que a mulher foi arrebatada, foi no céu e foi no inferno. Se o inferno não existe, aonde que ela foi então? Tem que tirar a minha dúvida. Me complica não, vamos lá. Ela falou, foi no céu, foi no inferno. Se o inferno não existe, então aonde que foi? Agora eu estou querendo saber. Irmão, vou explicar para você, irmão, o que acontece. Há duas coisas que a gente tem que distinguir bem. A Bíblia fala, faça a prova da profecia, não do? Então, e a coisa, tem que julgar se é de Deus. Então, eu não posso declarar que não foi Deus. Não posso declarar, porque posso julgar. Não ouvi, não foi para mim. Vou deixar só me explicar, esclarecer que a gente volta lá. Vou esquecer o senhor não. Então, vamos lá. Primeira coisa, em julgar a profecia, não profeta. Saber se é Deus. Outra coisa, é no Espírito. Ezequiel capítulo 37. E Deus me levou no Espírito num vale cheio de... Ezequiel estava o quê? Na carne ou no Espírito? No Espírito Deus te leva em qualquer lugar. No céu, no inferno, onde Ele quiser te mostrar. Porque no Espírito Ele vai te dar visões, para que uma forma você venha entender o que Ele quer falar. Por exemplo, Ezequiel vai ter visões. Ele viu um ser com rosto de boi, outro com rosto de águia, outro tinha um lado de um homem, atrás tinha um leão. Imagina isso aí, uma visão dessa, você passar para a igreja. Imagina aí.
Tem como, irmão. Então, o que acontece no mundo espiritual é inefável. O apóstolo falou assim: conheci um homem que foi até o terceiro céu. Ele viu coisas que são inefáveis. O que é inefável? Que não tem como expressar, não tem como explicar, não tem como desenhar, não tem como descrever. Então, não posso falar que a pessoa não foi. O que eu posso declarar? O inferno não existe. O que pode ter acontecido é que, baseado no que tem na mente da pessoa, Deus lhe deu uma visão e lhe mostrou algo para descrever o que seria. Porque a hora que João vai dizer em Apocalipse: e vi ruas como se fosse. Outra coisa, irmão, não tem rua de ouro no céu. Que isso, irmão, eu já estava preparando meu sapato para estar na rua de ouro. Não tem, irmão, como se fosse. Porque ele não tinha o que comparar. Então ele procura palavras no seu vocabulário para expressar o que ele está vendo. E ele fala o mar. Agora imagina, irmão, o cristal é mole ou é duro, irmão? Aí ele fala: ele viu um mar como cristal. Viu um muro de jaspe. Ele está querendo descrever a glória do céu. Então, respondendo a pergunta da irmã, que às vezes também que eu emocionalizo, vê muito filme de terror, vê essas coisas acontecem. Mas o que pode acontecer é baseado naquilo que está na sua mente, Deus lhe dar uma visão. Por exemplo, anjo tem asa? Anjo tem asa, sim ou não? Oi? Sim? Não? Quem falou não? Você acha que sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Anjo tem asa? Sim ou não? Não tem. Só quem tem asa é querubim e serafim. Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. E quando a gente vê os anjos do Senhor vindo até Abraão e se manifestando, ele era com pessoas normais. Anjo não tem asa. Só quem tem asa é querubim e serafim. E é com um propósito específico. Porque anjo é espírito. A asa não precisa para voar. Os anjos que Isaías vê, para que ele usa as asas? Para se encobrir. Por causa da glória. Porque é isso aí, quando a gente estuda angiologia, a gente vê isso aí. A gente fala um pouquinho de angiologia. Tem uma hierarquia angelical. Tem anjos, tem arcanjos, querubins, serafins. Tem uma classe em Apocalipse chamada miríades de miríades, que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é essa miríade de miríades. Milhares de milhares de seus anjos. Então é uma classe angelical. E esses anjos, primeiro, irmão, para a gente isso é uma coisa assim complexa para a gente entender, mas vamos entender. É que a irmã entrou nessa pergunta. Primeiro, o anjo é espírito. Espírito eu consigo ver? Então toda descrição é para nossa compreensão. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma linguagem espiritual vestida de linguagem humana. A Bíblia é uma linguagem espiritual vestida de linguagem humana. Quer ver? Deus tem mão? Sim ou não? Sim ou não? Tem. Claro que tem. A mão do Senhor vem sobre mim. Mas qual o tamanho da mão de Deus? Não tem tamanho. Sabe, olha a coisa interessante. As nuvens é poeira dos seus pés. Sabe o que é isso aí? Expressão linguística. O autor queria descrever uma ação de Deus, mas ele não sabia como explicar. Fala, rapaz, Deus falou comigo, Deus me levou, como é que eu vou explicar? Aí ele fala: a mão do Senhor veio sobre mim. Ele está querendo dizer: Deus veio sobre mim. Não é porque Deus é igual a gente, não tem braço, tem mão, não. Ele é espírito, ele se manifesta como ele quer. Lá em Êxodo capítulo 13, ele se manifestou como? Numa sarça de fogo, 30 centímetros a 40 centímetros. Deus estava ali. Lá no deserto, uma coluna de fogo. Então Deus se manifesta de várias formas, porque ele é espírito. Então esses seres angelicais são descritos para a nossa compreensão, porque é incompreensível para a mente humana entender as coisas celestiais. Deu para esclarecer sua pergunta? Não, é corretíssimo perguntar. Primeiro, irmão, só uma coisa para a gente ter uma ideia. Como que é o inferno?
Quem sabe? É exatamente. Então as visões são isso. Projeções da nossa mente. Ah, então, irmão, é carne? Não. Como que Deus vai falar sem projetar na sua mente? Tem como. Eu tenho um pastor amigo meu, que ele é cozinheiro. Ele, quando vai passar a revelação, ele fala um bocado de coisa da cozinha. É, irmão, porque tem um tubo assim, não sei o quê. E a pessoa entende. Porque Deus vai se basear no que ele tem na mente, no que ele entende. Entendeu? Você acha que Deus vai usar um índio para passar a revelação? Você acha que Deus vai mostrar para ele aqui uma árvore, um rio, uma cachoeira? Agora imagina Deus mostrar para um índio um carro. Ele não vai entender nada, irmão. Então Deus vai se basear. A gente vai chegar, o varão ali. Isso já esclareceu sua pergunta? O que você ia perguntar, não, já encerrei. Pode perguntar. Dá o microfone para ele aí. Vai chegar aí, varão. Não, você já explicou. É porque as pessoas, como Deus arrebata uma pessoa, né? Não é que já está pronto o inferno que você está falando, mas como Deus sabe de tudo, ele mostra o projeto dele, como vai ser. Não é que já existe, é que como vai ser. Chega nem perto. Né? Entendeu? Aí que quando a igreja subir, aí que vai ter o julgamento, aí que vai ter o inferno. Exatamente. A jovem lá quer fazer uma pergunta também. Eu gosto assim, irmão, quando começa a sair pergunta que o povo está gostando do assunto. Tipo assim, igual, tem gente que fala que viu anjo, que Deus revelou, mostrou em visão um anjo com asa. Você falou que é tipo a nossa imaginação e tal, e o anjo não tem asa porque ele é espírito. Então, e aí? É carne? É mentira? É exatamente o que eu estou te falando. A gente com 6 anos de idade ligava na Record, estava passando o quê? Desenho bíblico. Aí vinha um anjo para falar a pessoa como é que o anjo vinha voando. Então nisso Deus vai falar conosco através daquilo que nós conhecemos. Deus vai falar com você se baseando no nível do seu conhecimento. Quer ver uma pregação? Chega um pregador aqui, um pregador simples, tem muito conhecimento, não fez 5ª série. Pega um texto, prega. Aí vem um pastor que tem faculdade, prega o mesmo texto. Meu irmão, camarada prega 2 horas e fala, rapaz, que negócio é esse? Porque Deus vai te usar na medida do seu conhecimento. Então Deus vai se manifestar na medida até onde a sua mente conseguiu chegar. Porque como Deus vai te mostrar coisa que você nunca viu, você não vai entender, você não vai poder descrever. Agora imagina, Deus passa uma visão para mim para falar para você. Aí Deus me mostra uma coisa lá do espaço, um buraco negro. Como é que eu vou te passar essa visão? Irmão, viu um buraco negro. E você caía nesse buraco negro e você sumia. Como? Então o que Deus vai mostrar? Eu vi um caminho, irmão, nesse caminho tinha um buraco. Aí você vai entender. Caminho, caminhada, buraco, perigo. Outra coisa, laço. Deus está cortando o laço. É carne? Não. É Deus se baseando no que eu conheço para falar com a sua igreja. Só que nós temos que tomar bastante cuidado, porque o que é a espiritualidade? É a emoção do homem com a voz de Deus. Tem pessoas que falam assim, irmão, a gente não pode ficar com emoção. Irmão, se você não tiver emoção, você é um robô, irmão. Você é uma máquina. Quem não tem emoção é máquina. Na presente a gente chora, na presente a gente sorri, na presente a gente se alegra. Então é a nossa emoção com a voz de Deus. Exatamente. Então o que acontece, irmão? Só para corresponder a sua pergunta. Nós temos que tomar cuidado, temos que balancear. Eu não posso deixar minha emoção subir e minha espiritualidade descer. Então Deus vai usar isso aí para poder descrever. Primeiro, irmão, pastor, o senhor que é bom de Bíblia, o que acontece se o senhor vê um anjo mesmo? Você consegue ficar de pé? Um anjo mesmo em glória. A gente não consegue ficar de pé, irmão. A gente nem fica vivo. Então, respondendo a pergunta da irmã, se um anjo mesmo, aparecer na nossa frente, já era. Isaías viu a glória de Deus em espírito, não foi fisicamente. Ele falou, ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou morrendo. Então, aquilo que nós vemos é Deus se baseando naquilo que tem na nossa mente. Então não é carne, não é carne, porque a pessoa não sabe. Então Deus vai usar aquilo que ela tem para poder se revelar. Ó Moisés, Deus se revelou na sarça. Agora imagina chegando em casa, rapaz, Deus falou comigo através do mato. Cheguei lá no monte, lá a moita pegou fogo e Deus bradou. Você fala, esse irmão aí
Esse irmão aí subiu de barriga cheia para um monte. Fala esse microfone aí, Léo. Quem já foi no monte e viu a folha pegando fogo na mão? Eu já vi. Eu já vi. Já vi ela acesa. O pastor já. Irmão, já viu um Posso falar? Posso falar? Eu tive uma experiência sobrenatural com Cristo, de madrugada, orando, um propósito. E eu fui... Deus estava bradando, orava meia hora. Foi 4 meses, eu orava meia hora, de 3 até 3:30 da manhã. E eu pedia tanto algo a Deus, e Deus não me deu em 4 meses. Eu falei assim, o Senhor não está escutando a minha oração, não. Eu estou fazendo coisa de tolo. Na noite que eu dormi, eu desliguei meu celular. Aí dormi. Quando eu acordei, tinha não materializado em uma espécie de uma mulher. Eu vi como não consegui ver o rosto direito, só um clarão no quarto, e me dava o celular na mão e falava hora. Eu virei e comecei a orar. E aí minha mãe estava dormindo na cama e eu perguntei à minha mãe: mãe, você me deu meu celular para mim orar? Ela falou bem assim, não. Automaticamente o Espírito Santo de Deus testificou nela. Ela falou bem assim, foi Deus que enviou um anjo aqui para te mostrar que ele era junto contigo nas suas orações de madrugada. Então Deus, ele não envia um anjo materializado. Deus vai enviar alguma coisa que foi na minha mente, uma pessoa, e me deu o celular e eu orei. E aí o Espírito Santo de Deus ficou comigo também na igreja. Você lembra? Você falou que eu não estava contigo nas orações e eu estava contigo. Glória a Deus. Então, irmãos, para a gente fechar esse assunto aqui, porque... Lê aí, querido. 6:9. Isso, Apocalipse 6:9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Lê o 10 também. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a gente vê, irmãos, olha a diferença do que nós estamos hoje para o que era. Então Cristo, quando vem, ele muda tudo, radicalmente, até mesmo o destino dos mortos. E uma coisa muito profunda é que eles clamam pela vinda de Jesus. 3 coisas para a gente falar. Primeiro, agora os que morrem aqui na terra ficam debaixo do trono. Segundo, estão em plena consciência, porque a alma possui a consciência. A nossa consciência não está no corpo, a nossa consciência está na alma. Foi até uma coisa profunda que a gente falar sobre o tema que foi abordado aqui no curso de missões, sobre a alma. E quando se trata da alma, a gente vê a profundidade que é a alma. Que a alma vive 70 anos aqui na terra, 80, uns que conseguem chegar no 100, aí morre o corpo, vai para um lugar. E agora está debaixo do trono, que é este lugar. E ali aguarda até a vinda de Cristo. E a terceira coisa que eu tenho para dizer: por que a alma não morre? Por que a alma não morre? Porque o pecado afetou o corpo, mas a alma continua imortal. O corpo do homem não era imortal, apenas a sua alma. E se ele obedecesse, o seu corpo ia alcançar a sua alma. Mas devido à sua desobediência, o seu corpo se torna, na realidade, não se torna imortal, porque o corpo já era mortal. Então com isso ele perde o que seria o prêmio, a coroação para que fora criado. Então com isso, olha que coisa profunda, Jesus, quando ele ressuscita, ele não ressuscita apenas em alma, ele ressuscita em corpo. Por que ele ressuscita em corpo? Tomé, toca aqui na minha ferida, é corpo. Porque quando ele restaura a nossa vida, ele está restaurando a nossa alma e o nosso corpo. Porque assim como ele tem um corpo, nós também o teremos. Hoje esse corpo aqui é corruptível, pecaminoso, é mortal, mas nós teremos um corpo como o de Cristo ressuscitado. Corpo que não envelhece, um corpo que não adoece, um corpo que não enruga, não pega cabelo branco. Teremos um corpo
de glória. Então, com isso, nós entendemos até aqui, conjunção da aula passada com a aula de hoje. Escatologia. Parece que a gente está na aula de soteriologia, de salvação. Mas isso aqui é escatologia por quê? Para ver o fim, tem que haver um começo. Não tem como haver fim sem começo. Então, entendendo na aula passada que o Senhor arquitetou um plano para redimir o homem que caiu através de Cristo. E hoje nós vimos, e continuando vemos, que Cristo estava escondido, que o Antigo Testamento era uma sombra do ministério de Cristo, era uma sombra da vida de Cristo. E nós vemos que ele cumpre aquilo que foi predito sobre ele em vida. E com isso, ele propaga no Hades a sua vitória. Ele leva consigo os justos para com ele, para debaixo do trono, porque ele mesmo falou: aonde eu estiver, vós estejais comigo. E com isso nós entendemos, escatologicamente, pode colocar a conclusão, meu querido. Escatologicamente as profecias se cumpriram e estão se cumprindo. E com isso nos leva a aumentar a nossa fé e não desistir da bendita esperança, porque o que há de vir virá e não tardará. É isso que a escatologia quer nos provar, que o que foi predito se cumpriu, está se cumprindo e cumprirá. Escatologia tem esses três tempos: já se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Então nós entendemos até aqui que o propósito de Deus até os dias de hoje tem sido concretizado, tem sido completo. E assim como que foi no projeto da salvação, não será diferente na minha e na sua vida. Amém? Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Glória a Jesus. As outras aulas não foram ruins. As outras aulas foram boas, mas essa hoje foi top. Eu gosto quando os irmãos perguntam mesmo, interagem. A gente vai abrir mais um período de perguntas. E na nossa última aula, falaremos Daniel e Apocalipse. Se der, irmão, se der. A gente não pode botar um fardo pesado. Chega um pouquinho mais cedo, porque é muita coisa. Se der, você conseguir, chega aqui no máximo 7h30, para a gente 7h30 já começar a falar sobre Daniel e Apocalipse. Vamos falar sobre a estátua de Nabucodonosor. Vamos falar sobre trombeta, sobre selo, sobre taça da ira de Deus. Vamos falar sobre os tempos do fim. Vamos falar sobre predestinação também. Se esse negócio é bíblico, não é. Eleição, avançar sem salvo é ou não é. Vamos ver qual é isso aí na Bíblia. Então, se você puder chegar mais cedo, vai ser muito bom para nosso aproveitamento. Então, vamos abrir uma sessãozinha básica aí de perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta aí, irmãos, para fazer? Aula com jovem, os varão perguntam, é mistério. Dá lugar, varão. Os jovens hoje estão... Vai todo mundo ficar olhando para cá. Acostumando. No Hades ali, que tava a fotinha ali. Volta lá, Vaz, no Hades para mim, no Hades. Quê? Calma, deixa ele voltar. Volta aí no Hades. Isso. No lugar vermelho ali é o... Exemplo, é o Lago de Fogo, certo? Não, aqui não. Não, exemplo. Só exemplo. Isso. E o azulzinho lá é o Selo de Abraão. Os dois lugares ficam no Hades ou não? Porque, tipo, o amarelo ali eu acho que simboliza o abismo. É o abismo. É aí eu quero saber isso. Esse lugar aqui, no Antigo Testamento, Jesus viveu no Antigo Testamento. Falei isso na aula passada. Que ele viveu segundo a lei. Esse lugar aqui, chamado Hades ou Sheol, é o lugar onde iam os mortos. E nesse lugar havia um abismo. Aqui onde são os demônios que caíram com Lúcifer, que levou a terça parte dos demônios. Aqui são demônios mais poderosos. E desse lado é um lugar de sofrimento. É um lugar para onde as pessoas más que morrem até a cruz de Cristo ficava. No texto que fala sobre o rico Lázaro. Morreu rico, morreu Lázaro. E aqui é um lugar chamado Seio de Abraão. É um lugar de descanso até a vinda do Messias, que levaria eles para onde nós falamos, debaixo do trono. Então até antes de Cristo morrer, eles ficavam no mesmo lugar, mas com sensações diferentes. Aqui sensação de tormento, ali com sensação de conforto e refrigério. Então no Antigo Testamento era o mesmo lugar, mas com sensações e situações diferentes. Aqui ficavam as pessoas más, que não seguiam a vontade de Deus, já havia um tormento, e elas vão para esse lugar até hoje.
Agora as pessoas que estavam aqui estão debaixo do trono de Deus. Amém? Deu para entender? Mas fica tipo junto e separado. Ficava. Até a vinda do Messias ali naquela época. Isso. Eles estavam aqui aguardando a vinda do Messias. Sim. E a Bíblia vai dizer assim: e Abraão viu o Senhor e se alegrou pelo seu dia. E qual era esse dia? O dia que ele viria até aqui e levaria para debaixo do trono. O varão pegou ali, está fazendo mistério ali. Mais alguma pergunta, irmão? Fica à vontade aí. Pastor Josimar, está postando queixa aí. É possível você sonhar que ele já morreu? Sonhar que já morreu? Assim, porque é uma definição complexa, né? Porque depende do sonho. É assim, dá um exemplo de um sonho de uma pessoa assim para mim poder responder. Sonho. Pode. E a senhora sonhou o quê? A senhora sonhou que saía do corpo? Forte, forte. Você sonha com pessoa morta? Sonha, por exemplo, minha tia morreu, eu sonhei com ela num sonho. Irmãos, a mente da pessoa, ela tem 3 estágios: consciente, inconsciente e subconsciente. 3 estágios. Qual estágio? Consciente, inconsciente, subconsciente. Forte. Então vamos lá. No consciente é onde nós armazenamos as memórias e lembramos. É o consciente. O que é o consciente? Eu quero lembrar o que eu comi segunda-feira passada. Eu vou no consciente. O inconsciente é onde estão as memórias que eu não lembro, mas estão aqui. Nada que você viu até o dia de hoje você não guardou. Não tem HD de computador que bate a memória. Só que tem memórias que você não lembra. Por exemplo, o que você fez com 1 ano de idade? Com 2 anos de idade? Você lembra por causa das fotos, mas você lembra de mente? Está onde essas memórias? No inconsciente. E há uma parte chamada subconsciente, que é onde está lembranças que você nunca teve. Você está passando por um caminho, rapaz, eu já passei por aqui. Não é? Você conhece a pessoa, rapaz, eu já te vi. Tá vendo como está ficando o negócio? Tá ficando legal? Aí o que acontece? Sonho com pessoas mortas. É o seu inconsciente, junto com o seu consciente, tendo saudade da pessoa que morreu. Então você vai sonhar com a pessoa morta. Aí a pessoa fala assim: menino, sonhar com gente morta é coisa feia. É que você vai morrer. Não é, irmão? É a sua memória te pregando peças. Agora que a irmã falou ali, que ela sonhou que a alma dela saia do corpo. Não estou falando que a senhora é espírita, viu, irmã? Me compreenda. Isso é uma doutrina espírita, que a alma sai do corpo, anda, perambula por aí, fica sem direção, mas isso não é uma doutrina bíblica, que nós não somos espírita. A alma é o indivíduo. A alma é o indivíduo. Morreu o indivíduo, a alma vem para cá. Não tem outro destino. Morreu, segue-se o juízo. Então a alma é o indivíduo. A alma não sai do corpo, vai visitar os parentes, dar um tchau, não. Isso é uma doutrina espírita, que a alma vai. Tem umas almas que vai para o gato, outras vai para o periquito, outras almas se encontram. Eu li um livro chamado Gêmeos. Gêmeos é o nome do livro. Acho que eu tenho até lá em casa. Que trata a história de 2 irmãos que passavam-se eras e as suas almas iam se encontrando. Isso é uma doutrina espírita de Allan Kardec. Que as almas vão se encontrando ao longo da história. Isso não é bíblico. Nossa alma morreu, vai para lá, ela não anda. Mas talvez Deus mostrou a senhora para falar de alguma forma, alguma representação. Certamente tem algum sentido. Doutrina da reencarnação. Fala, jovem. Queria perguntar? Aquela jovem ali de verde ali. Você mesmo. Pode perguntar, fica à vontade. Pode perguntar, pode perguntar. Toda pergunta, irmãos, toda pergunta é importante, porque pode ser a dúvida. Seu irmão também. É porque, tipo assim. É o grupo tipo assim aí. Você falando esse negócio de
de consciente e tal. Esse negócio de hipnose, como é que é? Existe mesmo, sei lá. A gente tá indo já paciência, né? Irmãos, o que é hipnose? A nossa mente, você sabe que quem enxerga não é o seu olho, né? Quem sabe que o olho não enxerga? O olho não enxerga. Pegadinha, meu irmão, é brincadeira. O que acontece com o olho? Peguei todo mundo. O que acontece com o olho? Vou fazer um teste com vocês rapidinho aí, rapidinho. Fecha o olho todo mundo. Fecha o olho todo mundo. Qual é a cor da minha camisa? Qual a cor da minha camisa? Como é que você sabe? O olho, ele tira foto. Ele registra tudo que você vê. E a sua mente vai definir qual é a imagem. Qual é a cor? É a sua mente. O olho é só um receptor de imagem. É igual uma câmera. É igual uma câmera. Aí o que acontece? Você olha para mim, seu olho. Mas é o cérebro que vai fazer esse trabalho. De entender qual é a cor, de entender qual é a imagem, de entender qual é o tamanho. Enquanto mais desenvolvida é a parte essa do seu cérebro, tem pedreiro que ele olha para um prédio, esse prédio tem tantos metros. Essa medida tem tantos metros. Porque o olho dele, a mente dele está desenvolvida para medir distância, medir alturas. E a irmã falou sobre a hipnose. Parece que eu fui para outro lado, mas vamos falar sobre a hipnose. O que acontece com a hipnose? Às vezes a pessoa põe aquele negocinho preto para gerar, né? Aí seu olho vai fixar naquilo ali. O que é que vai acontecer? O seu cérebro não vai conseguir definir o que é que você está vendo. Vai como a gente costuma dizer, vamos falar para o jovem, respondendo para o jovem, vai bugar o seu cérebro. Aí você fica, o que foi que eu vi? Seu cérebro não consegue ver a cor, não consegue definir, aí o negócio fica girando, você fica estático. Então a primeira ordem que você ouvir, o cérebro está ali, ó, se esforçando para captar, para entender o que está acontecendo. A primeira ordem que ele ouvir, ele vai acatar. Então a hipnose é um estado de você querer dominar o cérebro da pessoa. Mas se a pessoa for uma pessoa analítica, aquelas pessoas que observam muito, nunca serão hipnotizadas. As pessoas que conseguem ser hipnotizadas é as pessoas que têm problemas com a atenção. É aquela pessoa que você está, não sei o quê, é o quê, fulano? Aí você está falando, é o quê? Essa aí você hipnotiza com o estralo. Por causa de quê? A sua mente não consegue se concentrar. Então, pelo fato de sua mente não se concentrar, a pessoa vai usar deste atributo para concentrar sua mente e fazer com que você realize alguma ação ou algum tipo de coisa. Mas aquelas hipnoses, irmão, que acontece lá naquele show, agora você vai virar uma galinha. Isso aí é brincadeira, irmão. Isso não acontece, não. E a hipnose, para quem não sabe, é usada na psicologia para tratamento de traumas. De traumas. Varão ali tá estéreo. Fala, Vaso. Irmão, só mais 10 minutos aí. Já vai dar 10 horas, só mais 10 minutos. Irmão, só mais 10 minutos, viu? Existe sonho profético? Claro que existe. Livro de Joel, os vossos jovens terão sonhos e visões. Toda pergunta, irmão, toda pergunta é importante. Sabe por quê? Às vezes não é a sua dúvida, mas é a dúvida de alguém. Ninguém nasceu andando. Como é que você nasceu? Engateando. Então toda dúvida é muito importante. Então há sonhos proféticos. Só mais uma pergunta para a gente encerrar. Sobre o quê? Só mais a irmã ali para a gente encerrar. Irmão, os últimos serão primeiro, irmão. Na questão do sonho profético, como que a gente define se é profético ou não? A questão, irmão, a espiritualidade ela é individual e também coletiva. Por causa de que é individual e coletiva. Quem manda na sua espiritualidade é você. Quanto mais você ora, mais espiritual você é. Quanto mais você jejuma, mais lê a Bíblia, mais você vai ser uma pessoa espiritual. Então, com isso, você vai ter um discernimento do que é Deus, pode tirar aí, do que não é. Então, se Deus te deu um sonho, ou se você sonhou, melhor dizendo, você vai fazer o quê? Você vai orar. Deus, que sonho é esse? Só que eu vou dizer uma coisa para a senhora. As maiorias do sonho profético, quem sonha não entende. O sonho de José foi um sonho profético. Ele não entendeu. Ele nem sabia o que está acontecendo, mas aconteceu. Então, muitas vezes, o sonho, quando é profético, nós não entendemos. Nós não compreendemos, pelo fato de ser profético. E profético é algo futuro. E a melhor coisa, não é sair contando para todo mundo. A melhor coisa. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra coisa, e no final ninguém fala nada, você não entende nada e fica por isso mesmo. Só que tem uma coisa, irmão, por que eu falo isso? Para a compreensão do sonho. Mas contar para alguém impede o sonho de realizar, não, irmão. Isso aí é misticismo. Você contar ou deixar de contar, se for de Deus, vai acontecer. Amém, irmã?
a varoa ali para a gente encerrar, irmão. Para a gente encerrar. Você pode ficar de pé, que a gente vai estar orando. Pode se colocar de pé. Já até fechei a Bíblia aqui. A irmã lá de blusa preta com uma cobertura branca ali. Isso. Cobertura branca. Não, é porque no centro espírito, quando a pessoa morre, eles falam assim, quando é o espírito, às vezes ficam vagando. Aí eles falam que viram malandro. E quando é quando é um homem, quando é uma mulher que o espírito fica vagando, eles falam que viram pombagira. Aí, como assim? Quando é um crente, o espírito então vai para onde? Simples, irmão, bem simples, bem simples. Não é espírito, é alma. Alma. Só explicar para a senhora. Sim, lá no centro espírita. Isso aí é uma doutrina espírita, que fala que os espíritos vagam. Quando nós morremos, nosso espírito não vaga. Ele vai para o lugar de tormento, ou vai para o descanso eterno, esperando o juízo de Deus. Então isso é totalmente heresia. O que a Bíblia fala, que quando a gente morre, segue-se o juízo. Ou melhor, nós morremos, e agora vai se esperar o juízo de Deus na nossa vida. Nossa alma não vaga, nossa alma não perambula. Morreu, há um destino direto para a nossa alma. Um destino bom ou um destino mau. Isso quem vai dizer é as suas atitudes